Fala galera do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje vamos estar revisando um tema bastante interessante, para nós, bem interessante na verdade, não bastante, mas bem interessante, né, que é a tuberculose pulmonar, que eu já dei aula para vocês, alguns meses atrás, e aí não tive a oportunidade de fazer exercício, de explicar melhor algumas coisas, talvez tenha ficado ali meio confuso. Mas hoje é o dia, então vou dar um sucinto resumo, já vou resumir ali, de forma sucinta, trazendo as principais características, a forma de contágio, quem é seu agente patógeno, tá? Patogênico. E essa aula é para os alunos da segunda série do ensino médio e eu sou o professor Jackson Gama, tudo bem? Então, de todos os casos de tuberculose do século XIX, nós vamos ter um percentual assim, 25 das pessoas que eram contaminadas, elas se curavam, ou seja, elas eram contaminadas, recebiam todo o tratamento e curavam-se instantaneamente, Beleza. 25% dessas pessoas cronificavam essa doença, ou seja, elas tinham pro resto da vida essa doença, Então, elas apresentavam aquele sintoma, eram cometidas da doença, se recuperavam, passavam-se um bom tempo, voltava de novo. E 50% morriam em decorrência, da doença. E aí vamos trazer um pouco de história para vocês, há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, tem-se os primeiros relatos da tuberculose. Lógico, por quem? Quem vocês pensam que fez as primeiras descobertas? Lógico que foram os egípcios, Que era um povo bastante desenvolvido nas ciências, nas culturas, nos conhecimentos, Então, eles fizeram essa primeira identificação, esses primeiros relatos aí da tuberculose, E aí, no ano de 1824, tá, surgiu o diagnóstico da doença através da invenção do estereoscópio, que é aquele aparelhozinho que o médico coloca no ouvido, escuta seus batimentos cardíacos, escuta a sua respiração, que ele coloca nas suas costas e pede para você respirar bem fundo, aí você faz, e aí ele vai estar justamente analisando através desse aparelho, desse instrumento, como é que está o seu pulmão, certo? E no ano de 1882, foi identificada a bactéria causadora da doença, que é a Mycobacterium tuberculosis, tá? E Robert Koch foi o responsável pela identificação. E aí eu já vou dar uma dica aqui para vocês, que em homenagem ao seu identificador, seu descobridor, essa Mycobacterium tuberculosis é mais conhecida como bacilo de Koch, tá? Então, o bacilo de Koch, então você já vai saber que é a Mycobacterium tuberculosis, o causador da tuberculose, tá bom, gente? E aí um pouco sobre essa bactéria, É um parasita intracelular, tá? Ele vai se reproduzir de forma assexuada, ou seja, ele vai se dividir ali de forma binária, E ele se divide a cada 16 e 20 horas, ou seja, de 16 a 20 horas existe uma reprodução binária, fazendo com que ele se prolifere de maneira descontrolada e desordenada, tá bom? Possui forma de bastonetes, que tem essa função aí álcool-ácido resistente, certo? Medem ali aproximadamente 2 a 5 microcomprimentos e 0,2 a 0,5 de espessura também, tá? E o aspecto dele é granular. Como vocês podem ver aí, fazendo aqui uma comparação, ele é parecido com aqueles granulados que você coloca no bolo. Nossa, professor, agora eu não vou mais comer bolo com granulado. Calma, gente, é só uma forma de comparar. Não estou dizendo que seja aquele alimento, Mas a forma dele é justamente aquela. Pequenos grânulos, tá? E aí, vamos ter como outras bactérias, causadoras de doenças, a Mycobacterium bovis, a Mycobacterium africaneus e a Mycobacterium microti,
que elas vão fazer? Elas vão atingir principalmente o que órgão? Os pulmões, tá bom? E aí, como é que se dá a forma, como é que se transmite a tuberculose, né? Ela vai ocorrer através da fala, né, da tosse ou espirro, né? Os bacilos de Koch atingem os alvéolos pulmonares das pessoas, né, através da respiração, e vão se espalhar para os nódulos linfáticos e podem chegar a outros tecidos mais distantes através da corrente sanguínea, tá bom, gente? E aí, quando eu falo aqui que eles se espalham e podem atingir outros tecidos, aí eles vão apresentar outras características e vão ser conhecidos como outro tipo de tuberculose, tá? Como a tuberculose óssea, a linfática, né, a pleural. Então, dependendo do órgão que ele vai atingir, essa tuberculose ela vai se apresentar, se manifestar de uma maneira diferente, tá bom? A resposta imunológica do organismo mata a maior parte dos bacilos, né? Ou contém a sua multiplicação, evitando a disseminação. Ou seja, muitas vezes a pessoa, se ela está com o sistema imunológico dela perfeito, bom, sadio, né, com altas quantidades de glóbulos brancos, então praticamente essas bactérias, esses bacilos vão ser neutralizados ali no primeiro contato, né? Então não tem muito, não vai apresentar muito sintoma, né? E se a pessoa estiver ali com um sistema imunológico mediano, ele vai conter a multiplicação e vai ficar latente, né? E se a pessoa estiver debilitada imunologicamente, é lógico que vai ser um estado mais grave e aí pode apresentar a doença, tá, pessoal? Que é a tuberculose. E aí eu trago aqui para vocês essa imagem. Tudo bem? E aí o contágio, né? Uma pessoa bacilífera, ela infecta de 10 a 15 pessoas por ano, né? E para contactantes casuais, praticamente não existe risco, tá? E as formas de doença que oferecem risco são a tuberculose pulmonar e a tuberculose da laringe, que elas possuem os agentes contaminantes, né, em maior quantidade. Elas vão acontecer ali nas cavernas pulmonar, aumentando o risco de contágio. Tudo bem? E a propagação da tuberculose, gente, ela está intimamente ligada às condições de vida da população, tá? E sua prevalência é maior nas periferias das grandes cidades. E quais são os sintomas, professor? Os sintomas são tosse com secreção, febre, suores noturno, falta de apetite, emagrecimento, cansaço, dores musculares, né? E se você apresentar dificuldade na respiração, eliminação de sangue, né, e acúmulo de pus na pleura pulmonar, fique em alerta, tá bom? E quem são as pessoas que oferecem, né, maior risco de contrair esse tipo de doença, essa tuberculose? São os idosos, né, os diabéticos, a população de rua, os alcoólicos, né, os insuficientes renais crônicos, doentes com neoplasias ou sob quimioterapia e portadores do vírus do HIV, tá bom? E aqui eu trago para vocês esse grande esquema, né, que eu peguei da Sanar, que eu achei interessante porque ele trata justamente de tudo que a gente falou aqui de uma forma resumida e dá para você printar, você desenhar no seu caderno, deixar na sua casa, tá? Para você ter sempre em mão e saber como é que acontece, o que é a tuberculose pulmonar, como é que ela acontece, quem é seu agente causador, né? E aí vamos agora exercitando, tá? Vamos fazer aqui 3 questões bem rapidinhas em relação à tuberculose. E a nossa primeira fala assim, ó. A tuberculose é uma doença bacteriana que normalmente atinge os pulmões e é transmitida por vias aéreas. Essa doença, que constitui um grande problema de saúde, é causada pelo bacilo E aí, pessoal? A. Halobacterius tuberculosis, Rickettsia tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, Corynebacterium tuberculosis, Streptococcus tuberculosis. Então, pense aí, dê uma olhadinha no seu caderno, dá uma paradinha, corra lá no Google, no seu caderno, no seu livro, e em algum material de apoio que você tem aí na sua casa e
procure a resposta. E aí você já sabe qual é o bacilo? Ah, é o bacilo de Koch. É o bacilo de Koch. Mas só que o nome científico dele não é esse. Esse é o nome popular, o que a gente chama de vulgo, né? Mas o nome desse bacilo é Mycobacterium tuberculosis. Não se esqueçam disso, gente. Isso é muito importante você saber que o nome científico dele é Mycobacterium tuberculosis, mas também conhecido como bacilo de Koch em relação ao seu descobridor, que foi Robert Koch, ok? 2. A tuberculose é uma doença contagiosa grave causada por bactérias chamadas de bacilos de Koch. Olha só o nome aí. Após o contágio, o bacilo pode acometer vários órgãos, sendo os pulmões os mais frequentes atingidos. A respeito dessa doença, marque a alternativa incorreta. A. A tuberculose transmitida pelo ar. B. A BCG é feita utilizando-se a bactéria Mycobacterium bovis atenuada. C. A BCG confere total proteção contra a tuberculose pulmonar. D. A tuberculose pode acometer pessoas de qualquer idade e sexo. E. Nem todas as pessoas que têm contato com a bactéria contraem a tuberculose. E aí, pessoal, qual é a resposta? Ah, professor, é a alternativa A. A. Olha só o que o enunciado da questão está pedindo, pessoal. Incorreta. Sempre, pessoal, foquem no que a questão está pedindo. Ela está pedindo a alternativa incorreta. A alternativa A é a tuberculose transmitida pelo ar, é uma alternativa correta. Como incorreta, nós vamos ter a alternativa C, porque a BCG ela não confere total proteção contra a tuberculose pulmonar. Ela vai conferir ali em torno de 80%, né, nas crianças e em adultos é que ela vai chegar a um percentual maior, mas não é 100%, tá bom, gente? Então, como alternativa incorreta, vamos ter a alternativa C. Questão 3. A tuberculose é uma doença grave de vacinação obrigatória no Brasil. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. A primeira. A vacina deve ser administrada o mais precocemente possível, logo após o nascimento. E aí? Prematuros devem ser vacinados após completarem 3 meses de vida e atingirem peso de 2 kg. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? 3. A vacina está indicada para contatos domiciliares de hanseníase sem cicatriz vacinal. O que vocês acham aí, pessoal? Dá uma olhadinha aí no Google, pega aí o seu livro, o seu caderno, pede ajuda para os universitários e vamos para a quarta afirmativa. Crianças menores de 5 anos sem cicatriz vacinal devem receber uma dose de vacina. E aí? Quais são verdadeiras e quais são falsas? Já pensaram aí? Já pediram ajuda? Não vale pular essa questão, hein? Nós não temos essa alternativa aqui de pular, essa ajuda aqui de pular a questão. Mas vamos lá para a resposta. A resposta é a alternativa A. A vacina, né? A primeira ali é verdadeiro, a segunda é falso, a terceira é verdadeira e a quarta é verdadeira. Tá, pessoal? Com isso, nós encerramos nossa aula de revisão, né, por hoje. Para essa e outras aulas, vocês podem acessar a plataforma Eduque Acre, da Secretaria de Educação. Fiquem com Deus e até a próxima aula.